Uma história de terror que se originou nas lendas urbanas do Japão, envolvendo um quarto misterioso em um edifício em Kobe, uma cidade situada na região de Kansai. A lenda é particularmente interessante por sua atmosfera única e os relatos de experiências sobrenaturais, os quais têm sido passados de pessoa para pessoa ao longo dos anos. A história é uma mistura de mistério, paranormalidade e tragédia, o que a torna um dos casos mais inquietantes associados a locais assombrados no Japão. Tem início com um hotel ou um edifício de apartamentos em Kobe, que foi construído nos anos 1970. O prédio, de acordo com os relatos, passou a ser conhecido entre os moradores e turistas pela sua arquitetura peculiar e pela estranha atmosfera que pairava em torno de um dos quartos. A história começou a circular entre aqueles que visitaram o local e perceberam uma coisa em comum: sempre que alguém ficava no quarto específico, algo inexplicável acontecia. O quarto em questão era chamado de Mist Room em português, quarto nebuloso ou quarto mistérios, em alusão a uma névoa estranha que parecia envolver a sala, especialmente à noite. Mas o mais aterrorizante não era a névoa em si, e sim as experiências que os hóspedes e visitantes alegavam ter. Diversos relatos de pessoas que se hospedaram no Mist Room descrevem experiências extremamente perturbadoras e sobrenaturais. Aqui estão alguns dos elementos mais comuns. Névoa estranha e sensação de frio. Quando os hóspedes entravam no quarto, eles frequentemente relatavam uma sensação de frio intenso e uma espessa névoa que se formava de repente, mesmo quando as condições climáticas não justificavam tal fenômeno. Alguns afirmam que, independentemente da época do ano, o quarto parecia sempre estar gelado, como se uma presença invisível estivesse ali. Sons estranhos e vozes. Outra experiência comum relatada por aqueles que se hospedaram no quarto era o surgimento de sons estranhos. Algumas pessoas disseram ouvir passos, murmúrios ou até mesmo risadas vindas do nada. Alguns hóspedes afirmaram ouvir uma voz sussurrando em seus ouvidos, embora não houvesse ninguém mais no quarto. Objetos que se movem sozinhos. Vários relatos mencionam que objetos dentro do quarto, como cadeiras e móveis, se moviam sozinhos. Algumas pessoas dizem ter encontrado suas malas ou itens pessoais deslocados do lugar onde os deixaram, como se uma força invisível estivesse mexendo neles. Sensação de presença. Um dos aspectos mais aterrorizantes da lenda é a sensação de ser observado. Muitos visitantes do Mist Room afirmam ter se sentido observados o tempo todo, como se uma presença invisível estivesse os vigiando. Outros disseram ter visto sombras ou figuras vagas nas extremidades de sua visão periférica, mas, quando se viravam, nada estava lá. Visões e aparições. Alguns visitantes alegam ter visto figuras estranhas, sombras ou até aparições de pessoas, muitas vezes associadas a uma sensação de grande desconforto e medo. Um relato específico fala sobre a visão de uma mulher com o rosto coberto por uma máscara, que desapareceu antes que o hóspede pudesse reagir. Embora a maioria das informações sobre o Mist Room tenha se perdido nas páginas das lendas urbanas, uma das versões mais populares da história sugere que o quarto foi amaldiçoado após uma tragédia. A lenda mais comum é a de que, durante a construção do edifício, ocorreu um acidente fatal que envolveu um trabalhador. Este homem teria caído de uma grande altura e morrido no local. Sua morte teria sido considerada como uma tragédia não apenas por sua brutalidade, mas também pelo fato de que ele estava envolvido em um romance proibido com uma jovem que, após sua morte, teria ficado extremamente perturbada. Acredita-se que o espírito dessa jovem, em desespero, tenha ficado preso naquele local, resultando na maldição que assombra o quarto até hoje. Outras versões da história indicam que o prédio foi construído sobre um antigo cemitério, o que também explicaria as manifestações espirituais, uma vez que muitos acreditam que os espíritos de pessoas enterradas em locais sagrados podem causar distúrbios ou se apegar a esses lugares. Com o tempo, o Mist Room tornou-se um ponto de atração para os caçadores de fantasmas e aventureiros urbanos, que procuravam documentar fenômenos sobrenaturais no local. Muitos tentaram passar a noite no quarto para explorar as atividades paranormais, e frequentemente, voltaram com relatos sobre as experiências que viveram, reforçando a ideia de que o quarto era verdadeiramente assombrado. Atualmente, o Mist Room permanece fechado, ou pelo menos em grande parte inacessível.
Autoridades locais, incluindo o governo de Kobe, proibiram o acesso ao local devido ao aumento de visitas de curiosos, o que causou alguns incidentes e levou a preocupações com a segurança do prédio. Apesar disso, o quarto e a lenda de sua assombração continuam a atrair pessoas que desejam explorar o desconhecido, mantendo o mistério do Misty Room vivo nas histórias assustadoras que circulam por toda a região de Kobe. Como muitas outras lendas urbanas no Japão, a história do Misty Room de Kobe reflete a profunda conexão que a cultura japonesa tem com o sobrenatural e com a ideia de espíritos que permanecem entre os vivos. No Japão, é comum acreditar que lugares onde tragédias ocorreram ou onde pessoas faleceram de maneira inesperada podem ser amaldiçoados ou infestados por espíritos, que ficam presos em um estado de confusão ou raiva. A história também serve como um alerta sobre a maneira como as construções podem ser afetadas pelas energias negativas acumuladas ao longo do tempo, e como a presença de eventos trágicos pode marcar um local por toda a eternidade, levando a uma contínua manifestação do paranormal. O boneco Okiku é uma das lendas de terror mais conhecidas do Japão, envolvendo um boneco que, segundo relatos, está possuído por um espírito. A história de Okiku é famosa não apenas por sua origem macabra, mas também pelo fenômeno inexplicável que envolve o boneco, que, de acordo com muitos, tem cabelos que crescem sozinhos, o que o torna um dos itens mais misteriosos e assombrados do Japão. A lenda do boneco Okiku remonta à década de 1910, e o boneco em questão é uma figura tradicional japonesa de um menino vestido com um kimono. Ele foi comprado por um homem em Hokkaido, uma região no norte do Japão, para sua irmã chamada Okiku, uma jovem menina que adorava brincar com o boneco. De acordo com a história, o boneco foi comprado durante uma viagem do homem ao exterior, mais especificamente na ilha de Kamakura, onde ele foi adquirido em uma loja. Okiku, que tinha uma grande afeição por seu brinquedo, brincava com ele todos os dias. No entanto, tragicamente, a menina acabou morrendo de uma doença repentina e inesperada. Desolado pela morte da irmã, o irmão decidiu manter o boneco em homenagem à sua memória. Ele colocou o boneco em um altar doméstico e começou a cuidar dele, como se fosse um membro da família. Com o tempo, a família começou a perceber algo estranho acontecendo com o boneco. O cabelo do boneco, que originalmente era curto e bem cortado, começou a crescer de forma inexplicável. A princípio, os parentes acharam que poderia ser apenas uma ilusão de ótica ou uma brincadeira. No entanto, com o passar dos meses e anos, o crescimento contínuo dos fios tornou-se mais evidente e bizarro, causando desconforto e uma sensação de inquietação entre os membros da família. O aspecto mais aterrador do boneco Okiku é a sua capacidade de ter o cabelo que cresce sem explicação. Relatos indicam que o cabelo do boneco continua crescendo, mesmo que ele não seja tratado de maneira normal. Os donos, ou aqueles que o observaram de perto, dizem que a cada dia o cabelo do boneco se alongava um pouco mais, ao ponto de ser necessário cortar ou aparar os fios periodicamente. O cabelo é descrito como um fio humano real, com textura e consistência que se assemelham aos cabelos de uma pessoa viva. Esse fenômeno inexplicável atraiu a atenção de muitas pessoas, que começaram a questionar a natureza do boneco. Alguns acreditam que o espírito da menina Okiku, cuja alma não teria encontrado paz após sua morte prematura, teria se apossado do boneco. Assim, o cabelo que crescia seria uma manifestação desse espírito preso em um objeto, um reflexo da ligação emocional que existia entre ela e o boneco. O boneco Okiku, com seu cabelo crescente, foi mantido por anos na casa da família. No entanto, com o tempo, o boneco foi levado para o templo Manenji, localizado em Iwamizawa, na ilha de Hokkaido, onde ele permanece até hoje. O templo tem sido um local de peregrinação para aqueles interessados em fenômenos sobrenaturais e paranormais, além de pessoas que buscam mais informações sobre o boneco. No Manenji, o boneco Okiku está em exibição dentro de uma caixa de vidro, onde os visitantes podem vê-lo com o cabelo ainda crescendo. De acordo com os relatos, os monges do templo continuam a cuidar do boneco, realizando rituais para tentar apaziguar o espírito da menina e interromper o crescimento contínuo de seus cabelos. Mesmo com esses cuidados, a lenda continua a crescer, com visitantes relatando, ocasionalmente, sentir uma presença inquietante ao estar perto do boneco.
Para muitos, a lenda do boneco Okiku reflete a crença japonesa de que os espíritos das pessoas falecidas podem se apegar a objetos materiais, especialmente quando a morte ocorre de maneira inesperada ou traumática. No Japão, existem várias histórias e lendas de objetos possuídos ou amaldiçoados, e o boneco Okiku é considerado um dos exemplos mais notáveis dessa prática cultural. O fenômeno do crescimento do cabelo é visto como uma das formas mais comuns de manifestação espiritual no folclore japonês. A ideia de que o cabelo de uma pessoa morta pode crescer após a morte é baseada em antigas crenças sobre a continuidade da vida e da energia espiritual, onde o espírito da pessoa ainda exerce influência sobre seu corpo ou seus pertences. O boneco Okiku também simboliza o luto, a perda e a dificuldade de lidar com a morte prematura de uma criança. A história reflete o impacto emocional que a morte tem sobre os vivos e a maneira como a memória de entes queridos falecidos pode se manifestar de maneiras assustadoras, através de objetos que eles deixaram para trás. Além disso, essa lenda se encaixa perfeitamente nas tradições culturais japonesas que envolvem a reverência pelos espíritos dos mortos e os fenômenos sobrenaturais associados a eles. O Japão possui uma rica tradição de acreditar que o mundo espiritual está intimamente entrelaçado com o mundo físico, e histórias como a de Okiku servem para lembrar os vivos da importância de respeitar o além. A lenda do boneco Okiku foi tão influente que inspirou várias adaptações na cultura pop japonesa. Há filmes, séries de TV e mangás que tomaram a história como base para criar narrativas sobre espíritos vingativos ou objetos amaldiçoados. O boneco foi também inspiração para filmes de terror, onde o espírito de Okiku se manifesta através do boneco de uma maneira ainda mais macabra. Em suma, o boneco Okiku não é apenas uma história assustadora, mas também uma peça central de uma rica tradição cultural que explora a relação entre os vivos e os mortos no Japão. O mistério do seu cabelo que cresce, associado ao espírito de uma menina que morreu tragicamente, garante que essa lenda continue a assombrar gerações futuras. O fantasma de Oiva é uma das figuras mais emblemáticas do folclore japonês, especialmente na tradição das histórias de fantasmas e espíritos vingativos, conhecidas como Irei. A história de Oiva está intimamente ligada a uma famosa peça de teatro tradicional japonesa chamada Kabuki, chamada Yotsuya Kaida, escrita no início do século XIX, mas suas origens são muito mais antigas e remontam a histórias populares de fantasmas. A lenda de Oiva é marcada por tragédia, vingança e horror, e é um dos relatos mais conhecidos de fantasmas vingativos no Japão. É trágica e cheia de elementos de horror psicológico. Oiva era uma mulher jovem e bonita, casada com um homem chamado Iemon, um samurai de classe baixa. O casal morava em Tóquio, no bairro de Yotsuya, na época feudal do Japão. A vida de Oiva começou a desmoronar quando Iemon, que inicialmente parecia ser um marido carinhoso, começou a mostrar seu verdadeiro caráter. Iemon, que já estava insatisfeito com o casamento e buscando uma maneira de melhorar sua posição social, começou a se envolver com uma mulher mais rica e influente, chamada Oumi. No entanto, para casar-se com Oumi e garantir uma vida melhor para si, Iemon precisava se livrar de Oiva. Desesperado por uma solução, ele decidiu usar métodos mais cruéis. Iemon, incapaz de matar Oiva diretamente, recorreu a uma solução ainda mais sinistra. Ele fez uso de um veneno, com a intenção de deformar e envenenar sua esposa lentamente, deixando-a feia e desfigurada, de forma que ele pudesse justificar o abandono dela para casar-se com Oumi. Com o tempo, Oiva foi ficando cada vez mais doente, seu rosto foi se deformando terrivelmente, e ela começou a perder o cabelo. A aparência dela foi se tornando grotesca, mas Iemon, sem mostrar remorso, continuou a manipulá-la, até que finalmente ela morreu, aparentemente de forma natural. No entanto, o espírito de Oiva não encontrou paz após a morte. Em um ato final de vingança, seu espírito retornou como um Irei, um espírito vingativo de uma mulher que morre de maneira injusta. Ela apareceu para Iemon com seu rosto deformado e cheia de ódio. Em uma sequência aterrorizante, Oiva vingou-se do marido, assassinando-o de formas horríveis, muitas vezes representando sua aparição com o rosto desfigurado, com os olhos grandes e as feições horrendas que o veneno causou. A imagem do fantasma de Oiva é um dos ícones mais perturbadores da cultura japonesa, especialmente na arte e no teatro kabuki. Oiva é frequentemente representada com um rosto desfigurado,
com um olho caído e a boca torta, uma imagem de um espírito com um profundo desejo de vingança. O rosto deformado de Oiva se tornou um símbolo de tragédia e do poder destrutivo da vingança. Sua aparência é considerada assustadora, com a pele morta e a expressão de sofrimento e raiva. Em muitas versões da história, o espírito de Oiva aparece a Iemon e a outras vítimas com um sorriso malévolo ou uma expressão de sofrimento intenso, e os efeitos de sua vingança são frequentemente sangrentos e horríveis. Em algumas versões, seu espírito continua a atormentar não apenas Iemon, mas aqueles ao seu redor, levando-os à loucura ou à morte. O conto de Oiva ganhou fama principalmente através da peça kabuki chamada Yotsuya Kaida, escrita por Nakamura J.Z. e estreada em 1825. A peça, que retrata a história de Oiva e sua vingança, rapidamente se tornou um grande sucesso no teatro kabuki. O kabuki, um estilo de teatro japonês conhecido por suas performances exageradas e dramáticas, ajudou a solidificar a imagem de Oiva como um dos fantasmas mais conhecidos e temidos no Japão. Na peça, o personagem de Oiva é retratado com uma aparência assustadora e sobrenatural. Sua entrada no palco costuma ser um momento de grande tensão, com os espectadores experimentando um misto de horror e simpatia pela sua trágica história. A peça foi tão impactante que Oiva se tornou um ícone cultural do Japão, com sua imagem aparecendo em várias representações artísticas, incluindo filmes, pinturas e outras produções de teatro. A história de Oiva reflete várias questões centrais da cultura e da psicologia japonesas, especialmente no que diz respeito à honra, ao sofrimento e à vingança. O conceito de Irei é crucial para entender a lenda de Oiva, pois ela exemplifica o arquétipo de um espírito que não encontra descanso devido a uma morte injusta. A lenda de Oiva também explora a ideia de que a morte não apaga o sofrimento de uma pessoa, mas pode transformá-lo em algo mais sombrio e sobrenatural. Além disso, a história de Oiva também é uma advertência sobre os perigos do egoísmo, da traição e da busca implacável por poder. Iemon, ao buscar o conforto e a riqueza com Omi, paga um preço terrível, não apenas pela morte de sua esposa, mas pela vingança sobrenatural que a acompanha. A moral da história ressalta como os pecados do passado podem retornar para assombrar aqueles que cometem injustiças. A lenda de Oiva foi adaptada várias vezes em filmes, peças de teatro e literatura. Oiva se tornou uma figura constante no terror japonês, com várias representações que detalham sua busca por vingança. Em muitos desses filmes e representações, Oiva aparece como um espírito que se manifesta com o rosto desfigurado, e sua imagem continua a ser uma das mais reconhecíveis dentro do gênero de terror japonês. A história de Oiva também é popular entre os fãs de histórias de fantasmas e é frequentemente citada em discussões sobre a tradição de espíritos vingativos e tragédias no Japão. Ela foi inspiração para diversos filmes de terror, incluindo adaptações modernas que exploram o impacto de sua lenda em uma sociedade contemporânea. O fantasma de Oiva continua sendo uma das figuras mais representativas do terror tradicional japonês. Sua história de amor, traição, sofrimento e vingança conecta-se profundamente com os elementos de horror psicológico e sobrenatural, que são centrais na cultura japonesa. A figura de Oiva, com seu rosto deformado e sede de vingança, permanece um símbolo duradouro de como as almas das vítimas injustiçadas podem se transformar em forças aterrorizantes que desafiam o mundo dos vivos. Um jogo tradicional japonês de invocação de espíritos, similar ao Ouija. Em sua essência, o jogo envolve tentar se comunicar com espíritos ou entidades sobrenaturais por meio de uma prática simples, mas que pode ter repercussões assustadoras. O nome Kokuri é derivado de um termo japonês que se refere a um tipo de espirro ou movimento de sacudida, e o san é um sufixo de respeito comum em japonês, usado para se referir a alguém de maneira educada. Assim, Kokuri-san é uma versão japonesa de um ritual de comunicação espiritual que pode ser tanto uma brincadeira quanto algo muito mais sério, dependendo das crenças e intenções dos envolvidos. O jogo de Kokuri-san surgiu no Japão no final do século XIX, durante o período Meiji, quando o espiritismo começou a ganhar popularidade no país. Como o espiritismo estava se espalhando por muitas partes do mundo, com práticas como o uso de tábuas ou pranchas de comunicação, semelhante ao que acontecia com o Ouija, no Japão, os jovens começaram a usar métodos mais simples para tentar invocar espíritos e obter respostas para perguntas.
O Kokuri-san rapidamente se tornou uma brincadeira popular entre crianças e adolescentes, principalmente em escolas. O Kokuri-san é jogado de maneira simples, mas com um componente ritualístico que pode ser assustador para aqueles que acreditam na presença de espíritos. O jogo começa com um grupo de pessoas, geralmente de 2 a 4 jogadores, reunidos em torno de uma superfície plana, como uma mesa. Para começar, os participantes desenham um quadrado no chão ou na mesa, com as letras do alfabeto japonês dispostas ao redor da borda do quadrado. No centro, colocam os números de 1 a 9 ou sim ou e 1 ou não, que serão usados para responder às perguntas. Após o arranjo, cada jogador coloca um dedo em um objeto comum, como uma moeda ou uma chave, que será usado para se mover ao redor do quadro e responder às perguntas. O objetivo do jogo é fazer perguntas ao espírito de Kokuri-san, um espírito tradicionalmente descrito como uma espécie de espírito de raposa ou um ente protetor, que pode oferecer respostas místicas. A sequência típica de ações é a seguinte. Os jogadores dizem Kokuri-san, Kokuri-san, apareça. Em seguida, eles fazem perguntas ao espírito. O objeto, geralmente a moeda ou a chave, começa a se mover, apontando para as respostas que estão escritas no quadro. Quando o jogo termina, o grupo deve dizer Kokuri-san, Kokuri-san, vá embora, para garantir que o espírito se retire e o jogo seja encerrado. Kokuri-san é frequentemente descrito como um espírito shintoísta ou uma figura de raposa espiritual, referindo-se à divindade da raposa Inari. No entanto, ao contrário da imagem positiva de Inari, o espírito invocado pelo jogo é retratado como algo mais sombrio e imprevisível. A raposa no folclore japonês tem uma longa tradição de ser um mensageiro de espíritos, mas também é associada à enganação e a fenômenos sobrenaturais. Em algumas versões da história, o espírito de Kokuri-san é visto como travesso e até vingativo. Em outras, ele é apenas uma entidade curiosa, que pode responder de forma indiferente ou até mesmo zombadora às perguntas feitas pelos jogadores. A natureza do espírito é ambígua, e isso dá ao jogo um tom de mistério e perigo. Embora o Kokuri-san tenha sido originalmente um jogo inofensivo, com crianças e jovens se divertindo tentando se comunicar com os espíritos, com o tempo, a lenda cresceu e se transformou em uma história assustadora. Disse que, se o jogo não for conduzido corretamente ou se os jogadores não tomarem cuidado, o espírito de Kokuri-san pode ficar irritado ou até mesmo mal-intencionado. Alguns relatos sugerem que, ao jogar Kokuri-san de forma irresponsável, os jogadores podem atrair espíritos malignos ou causar eventos paranormais em suas casas. Há histórias de pessoas que, após jogar o jogo, passaram a experimentar fenômenos como móveis se movendo sozinhos, portas batendo, sussurros, ou até mesmo aparições de figuras misteriosas. Em alguns casos, os participantes relataram sentir uma presença sinistra e um desconforto inexplicável, como se estivessem sendo observados. Além disso, acredita-se que o jogo pode ser perigoso se não for encerrado adequadamente. Se os jogadores falharem em pedir educadamente para Kokuri-san ir embora, o espírito pode não deixar o local, tornando-se agressivo ou se envolvendo com os participantes de maneira mais intensa. Em algumas versões da lenda, o espírito de Kokuri-san pode até possuí-los, o que causa sofrimento físico ou psicológico. Apesar das advertências e da natureza potencialmente assustadora do jogo, o Kokuri-san continua sendo praticado, especialmente entre jovens que buscam um pouco de emoção ou mistério. Nos tempos modernos, o jogo também foi adaptado para a internet, onde as pessoas tentam invocar Kokuri-san usando computadores ou aplicativos específicos para criar uma experiência digital de comunicação com o espírito. A popularidade do jogo também pode ser vista em filmes e animes, onde o Kokuri-san é frequentemente retratado como uma força sobrenatural com a capacidade de desencadear eventos inexplicáveis. Em algumas dessas representações, Kokuri-san se torna um espírito vingativo que assombra os jogadores, reforçando a ideia de que brincar com o sobrenatural pode ter consequências graves. Comparações com outros jogos de espíritos. O Kokuri-san é frequentemente comparado ao famoso jogo da Ouija utilizado em várias culturas ao redor do mundo para tentar comunicar-se com os mortos. Ambos os jogos envolvem rituais de invocação e o uso de um objeto, como uma moeda ou uma tábua, para se mover e responder perguntas.
A principal diferença é que, enquanto o Ouija é uma prática ocidental, o Kokuri-san tem raízes profundamente enraizadas na cultura japonesa e em suas crenças espirituais. O Kokuri-san é uma lenda e um jogo que continua a capturar a imaginação dos jovens no Japão, misturando uma prática aparentemente simples de comunicação espiritual com um mistério profundo e uma ameaça potencial. A natureza incerta e um tanto ameaçadora do espírito Kokuri-san e a possibilidade de consequências sobrenaturais fazem com que o jogo seja uma experiência de terror popular entre os que buscam um pouco de emoção. A história do Kokuri-san serve como um lembrete de que brincar com o desconhecido pode, de fato, abrir portas para o que não pode ser facilmente controlado. Este é um relato real que ocorreu no Japão, e que se tornou famoso por sua natureza misteriosa e assustadora. Em 1994, uma criança de 6 anos chamada Aoyama desapareceu sem deixar rastros em uma área residencial de Tóquio. O caso foi um dos mais notórios desaparecimentos no Japão, e o que aconteceu depois deixou uma marca profunda na cidade. A história começa em um dia aparentemente normal, quando Aoyama saiu para brincar na vizinhança. Os pais da criança a viram pela última vez às 16 horas, quando ela estava brincando na rua perto de casa. Quando a criança não voltou para casa mais tarde, os pais, desesperados, começaram a procurar por ela na vizinhança. Após algumas horas, decidiram chamar a polícia. As investigações começaram imediatamente, mas apesar de esforços incansáveis de busca, incluindo cães farejadores, a criança não foi encontrada. O desaparecimento de Aoyama permaneceu um mistério por meses, e os investigadores ficaram perplexos. Não havia pistas, nenhuma testemunha e, o mais inquietante, nenhuma evidência de que Aoyama tivesse sido sequestrada ou fugido de casa. O caso parecia sem solução. 6 meses após o desaparecimento, algo ainda mais perturbador aconteceu. Um dia, quando a polícia estava prestes a desistir do caso, uma ligação anônima foi recebida. O telefonema vinha de uma pessoa que dizia saber onde Aoyama estava. Ao seguir as instruções da chamada, a polícia se dirigiu a uma área remota da cidade, perto de um parque abandonado. Quando chegaram ao local indicado, encontraram uma pequena caixa de madeira enterrada no chão. Dentro dela, estava o corpo da criança. Mas o mais aterrador não era o fato de ela ter sido encontrada morta, mas a maneira como estava disposta. Aoyama estava com o rosto pálido e os olhos arregalados, como se tivesse visto algo horrível antes de morrer. Sua posição estava peculiar, e havia marcas em seu pescoço, sugerindo que ela tivesse sido mantida em cativeiro e forçada a olhar para algo aterrador. A caixa estava trancada, mas as marcas na madeira indicavam que a criança tentou desesperadamente escapar. A polícia, ao investigar a área, não encontrou mais pistas sobre quem poderia ter cometido o crime. Não havia evidências de outros suspeitos, e o caso foi rapidamente arquivado devido à falta de provas. O caso de Aoyama ganhou uma nova camada de mistério depois de uma série de relatos assustadores envolvendo pessoas que viveram nas proximidades da área onde o corpo foi encontrado. Vários moradores relataram ter visto uma criança com as mesmas características de Aoyama, caminhando sozinha pelas ruas à noite, com os olhos vazios e um olhar distante. Alguns testemunharam a figura da criança parada à porta de suas casas, olhando fixamente para dentro antes de desaparecer nas sombras. Além disso, algumas pessoas afirmaram ouvir um sussurro vindo das sombras, como se a voz da criança estivesse pedindo ajuda. Relatos de um espírito vagante começaram a surgir, e as histórias locais falavam de Aoyama como uma alma atormentada, que havia sido vítima de algo terrível, e que agora assombrava os arredores. O caso continua sem solução até hoje, com muitas pessoas acreditando que há algo mais sinistro por trás do desaparecimento de Aoyama. O nome da criança se tornou um símbolo de mistério e terror, e o espírito de Aoyama, se for verdade, continua a inquietar os habitantes da área onde ela desapareceu. Em teoria, o caso de Aoyama gerou diversas teorias entre os especialistas. Alguns acreditam que a criança pode ter sido vítima de um culto, dada a natureza ritualística de seu desaparecimento e a maneira misteriosa como o corpo foi encontrado. Outros sugerem que o caso envolve uma espécie de espírito vingativo ou assombração, já que o desaparecimento e o subsequente retorno da criança foram tão incomuns.
O caso é frequentemente lembrado em discussões sobre desaparecimentos inexplicáveis no Japão, e a história de Aoyama ainda é uma das mais perturbadoras e arrepiantes dentro do folclore contemporâneo. O mistério não resolvido e as circunstâncias inexplicáveis continuam a assombrar aqueles que conhecem o caso e a história de Aoyama, a criança desaparecida, mas que nunca deixou de ser lembrada.